Olá, seja bem-vindo. Mais um vídeo do canal do Professor Tarcísio, tá? Fico muito feliz aí com a sua presença. Somos um canal pequenininho, mas eu fico feliz aí a cada dois, três, aliás, a cada um que se inscreve no canal. Fico muito grato. É um pequeno gesto que você faz, mas que pode contribuir muito aí com essa divulgação do conhecimento, e eu fico muito feliz com isso. E não posso deixar de pedir que você que está assistindo aí pela primeira vez, se gostou ou já está assistindo o segundo, o terceiro, se inscreva no canal, deixa o like, comentários, viu? Comentários são muito importantes. Por dois motivos. Primeiro, para o algoritmo, né, que ele interpreta que o canal está tendo conteúdo relevante, então o próprio YouTube também se incumbe aí, em parte, em divulgar esse conteúdo. E também para o meu caso aqui, pessoalmente, né, como acadêmico, eu gosto de saber muito o que o nosso homem do agronegócio, né, o nosso produtor, o pessoal da agroindústria, o pessoal das cooperativas agrícolas, os colegas advogados aí da área do direito agrário, o que eles estão pensando, o que eles estão resolvendo, decisões, né? Principalmente aquelas decisões teratológicas por aí. Infelizmente, o direito agrário e o direito ambiental é um outro mundo jurídico, é como se você estivesse falando de um outro direito. Podemos dizer que ele está chegando no nível de complexidade do direito tributário, né? E nem sempre os nossos promotores e juízes que estão aí em primeira instância, tendo que lidar com uma infinidade de temas, conseguem resolver isso de forma adequada. E aí nós temos algumas decisões que impactam muito a vida do produtor rural, a vida da agroindústria, sendo que decisões mais sábias e também decisões mais próximas do que realmente pede a lei poderiam amenizar, né, o que vai se provocando é uma crise econômica. Que isso aí é um tema que a gente chama, né, de juiz consequencialista. Quem sabe um dia eu paro aí para fazer um vídeo sobre isso, tá? Aqui na América Latina mesmo nós temos excelentes pesquisadores que trabalham, né, com esse aspecto do juiz, que analisa também as consequências da sua decisão. Mas isso aí seria um papo mais jurídico. Hoje o nosso papo vai ser um papo mais voltado para o agro mesmo, tá? Eu vou continuar a gravar, pessoal, as nossas análises aqui de reportagens, só que eu vou iniciar uma série agora, na verdade duas séries. Uma série que eu vou começar aqui, ela é baseada na obra do Macilon Araújo. O Macilon Araújo é um clássico aí, né, para os cursos hoje de agronomia, veterinária, zootecnia, para os cursos de gestão do agronegócio, para os cursos de especialização. E o Macilon tem uma análise assim, muito didática, muito simples, né, mas não deixa de ter profundidade e utilidade sobre os níveis, né, os setores dentro da grande cadeia do agronegócio. Aliás, o conceito de agronegócio e de cadeia do agronegócio, eu já gravei um vídeo aqui, procure no canal aí que você vai gostar bastante também. E ele faz uma análise então desses três grandes segmentos, que são o antes da porteira, o dentro da porteira e o depois da porteira. E cada um desses segmentos, ele é formado por outros subsegmentos, né? Ou setores ou elementos que participam disso. E qual que é a grande charada, né? O pulo do gato de você fazer hoje uma gestão, uma administração dentro do agronegócio? É você ter essa visão de cadeia. Ou, como a gente comenta também, essa visão de teia de aranha, né? Então você tem que entender o que está acontecendo na sua região, você tem que entender, visualizando o que está acontecendo na tributação, na logística, e é lógico, no mercado internacional, quando você trabalha com commodities. Então isso é muito importante. E até mesmo também de perspectiva de novos negócios, né? A fruticultura brasileira, por exemplo, ela tem que crescer um monte. Mas ela tem que crescer com o olho, inclusive, no mercado externo. Então nós vamos fazer aqui uma série
de pequenas aulas, como a gente tem feito aí, 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos, algumas um pouco mais longas, sobre essa divisão que o Macilon de Araújo faz, tá? Que é sobre, então, os elementos dentro desses grandes segmentos, que é antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. E nós vamos começar hoje aqui com a primeira parte, né, que são esses segmentos agroindustriais que estão antes da porteira. Esses segmentos agroindustriais que estão antes da porteira, eles são muito importantes e o Brasil tem explorado muito pouco isso aí. Aliás, tem um vídeo meu aqui também falando sobre isso, que é a nossa capacidade hoje de produzir equipamentos, máquinas, implementos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? E nós sermos exportadores dessa tecnologia. E tem uma outra tecnologia também, né? Um outro segmento aí, que nós somos grandes importadores. E que se a gente tivesse um programa nacional para desenvolver esses produtos que abastecem a cadeia, nós poderíamos estar diminuindo as nossas importações e gerando riqueza para a agroindústria brasileira. Então, podemos exportar algumas coisas que nós já produzimos, temos aí uma perspectiva de desenvolvimento do continente africano, e nós podemos ser concorrentes aí nesse segmento das grandes indústrias, como a China, por exemplo, mas nós precisamos de uma boa vontade estatal para isso também, precisa ter um plano do Estado para fomentar isso. E nós podemos desenvolver também uma parte, pelo menos, da indústria daquilo que nós estamos importando. Por exemplo, o Brasil, naquela crise ética, moral, de corrupção da Petrobras, para deixar a empresa saudável de novo, eles tiveram que diminuir, enxugar a empresa. E parte desse processo aí de reduzir os gastos da empresa para torná-la saudável e deixar as ações dos investidores num valor melhor, voltar a crescer o preço das ações, eles reduziram os investimentos, por exemplo, na indústria de fertilizantes. E aí você olhava naquele momento, a lógica dizia o seguinte, por que nós vamos ficar aqui investindo numa indústria que tem que se desenvolver ainda, deixando as ações da Petrobras desvalorizando com isso, sendo que nós podemos tomar essa medida aí, diminuir os ativos, como eles dizem, vender e capitalizar a Petrobras e tentar usar esse dinheiro para recuperá-la, e também o preço lá fora está muito mais barato. Então ficou simples a decisão, né? Só que aí, olha, você tem uma crise como essa da guerra Rússia-Ucrânia, só que não foi só a guerra, né? Nós também tivemos uma crise energética na China, que são fornecedores de fertilizantes, e nós começamos a ter problema aqui dentro. Aliás, a crise energética na China provocou um problema não só com os fertilizantes, mas também com os herbicidas, que é um assunto que eu vou comentar aqui. Então, feito esses comentários iniciais, vamos começar aqui essa análise, que o Macilon de Araújo faz dos elementos que compõem esse grande segmento que é a agroindústria antes da porteira, aqueles que vão produzir os insumos. Então ele vai dividir esse antes da porteira em dois grandes segmentos, que é a questão dos insumos agropecuários e a questão dos serviços agropecuários. Essa questão dos serviços vai receber aí uma atenção especial quando eu for comentar, principalmente em relação à questão da gestão do agronegócio. Como nós precisamos formar pessoas para isso, tá bom? E vamos lá então. Dentro dessa questão dos insumos, o primeiro item que nós vamos analisar aqui são máquinas, implementos, equipamentos e complementos, Primeiro vamos pensar em máquina, tá? O que são máquinas dentro desse conceito do agronegócio? As máquinas, tá, pessoal? Elas são aquelas que têm
capacidade, não, motor, então capacidade de movimentar a operação e mover-se. Então, uma colhedeira, por exemplo, é tipicamente uma máquina, porque ela vai mover-se ao longo do campo e ela vai já realizar a operação com esse motor. Tá? Os implementos, tá? Os implementos normalmente são ditos aqueles que fazem também a operação, tá? Por exemplo, uma grade, um arado, só que eles precisam ser tracionados por uma máquina. No caso, comumente aí, o trator. Tá? Então eles são chamados de implementos. Tá? Os demais, aí não tem assim uma definição precisa quanto a isso, mas são chamados de equipamentos e complementos. Equipamentos aqui também podem ser encaixados aí, aqueles de uso humano mesmo, né? Que você vai acoplar o próprio ser humano e ele vai aplicar isso, né? Por exemplo, lá um aplicador costal, por exemplo. Tá? Mas não tem uma diferenciação tão grande quanto a isso. Mas muito importante, tá? Que também nessa questão dos equipamentos e implementos é que a gente está falando muito da tecnologia que vai acoplada às máquinas e aos implementos agrícolas. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então é o seguinte, hoje, tá? O Brasil, tá? E também a nossa vizinha aqui, que foi um país que eu estudei, que é a Argentina, já tiveram bons momentos, boas oportunidades, já que são dois países de produção rural, com grande capacidade de produção rural, de desenvolver a sua indústria de máquinas. E a Argentina, inclusive, já foi uma exportadora, né, de colheitadeiras. No entanto, por falta de visão das suas lideranças empresariais e devido aos interesses politiqueiros, né, aos interesses somente individuais dos seus políticos, das suas lideranças, esses países, né, esses dois países, Brasil e Argentina, eles se incumbiram de praticamente destruir a sua indústria de máquinas. Então nós tivemos aqui empresários com outros tipos de interesses e parte do próprio Estado, parte dos próprios representantes políticos, né? Aí você tem ali senadores, deputados e também provavelmente alguém dentro do próprio setor executivo que remaram contra, né, o projeto, que seria desenvolver uma indústria de máquinas aqui no Brasil, como ocorreu também na Argentina. Então a gente foi reduzindo. Esses países que são grandes produtores de máquinas, né, de tratores e colheitadeiras, ao contrário, foram investindo. Alguns são países relativamente pequenos, ou não tem uma agricultura que chega nem aos pés da nossa, mas são grandes produtores e hoje estão aqui no Brasil dominando esse mercado. Então, infelizmente, nessa questão das máquinas, hoje, para o Brasil retomar algum espaço, careceria aí de um investimento muito grande e fica aquela história, né? Você vai desenvolver alguma coisa, sendo que o concorrente sempre vai estar alguns passos na frente. Então, se fosse para pensar nesse projeto, teria que pensar com muito cuidado. E também não se torna atraente essa questão das máquinas. Por quê? Porque nós podemos olhar um outro mercado, que é a questão dos implementos. O que acontece com a questão dos implementos? Eles são muito diversificados, então isso não foi foco dessas grandes indústrias de máquinas que estão instaladas no Brasil, né, dessas multinacionais, porque elas são muito diversificadas e aí a indústria brasileira conseguia adaptar esses implementos às suas máquinas, aos seus tratores, colhedeiras. Então você tinha aí algumas plataformas, né, que eram adaptadas, você tem o sistema de plantio direto que foi desenvolvido aqui. E aí o Brasil conseguiu crescer muito nisso. Nós formamos aí excelentes empresas brasileiras. Só que essas empresas não têm um grande projeto nacional. Porque a liderança empresarial, né, no Brasil ainda falta essa questão de visão sistêmica, né, enquanto setor, e colaborarem entre si. Infelizmente, ainda o setor empresarial ele está
ali concorrendo entre si e muito focado em interesses individuais. Então eles não fizeram um grande projeto para desenvolver a indústria nacional. É preciso que essas associações industriais, né, elas melhorem nesse sentido, delas escreverem um grande projeto para elas e aí partir para a pressão sobre o Estado, para o Estado colaborar. Então precisa dessa junção de uma visão corporativa, aqui corporativa no bom sentido, dos industriais, e com isso eles pressionarem as lideranças políticas para criarem um projeto estatal, regulamentação, investimento por parte das instituições de pesquisa do Estado, grandes parcerias com universidades, institutos federais, também, né, uma forma regulamentada do envolvimento das universidades privadas que fazem pesquisa nessa área. Está faltando isso aí. Então, com isso, esse desenvolvimento, esse aproveitamento desse nicho de mercado aí ficou por conta das empresas de uma forma individual. Só que o que está acontecendo? Essas multinacionais, elas vão gradativamente se consolidando, e elas já estão de olho nesse segmento aí. Então, os segmentos maiores de implementos, como por exemplo, né, os sistemas de plantio direto, você pode observar que algumas dessas indústrias de colheitadeiras, de tratores aí já estão comprando essas empresas. Então isso não é muito positivo para o país, não. Porque nós vamos gradativamente diminuindo, né, o nosso produto nacional bruto. Porque empresas brasileiras vão ser transformadas em empresas multinacionais. E sendo que nós poderíamos ter o desenvolvimento dessas indústrias e avançar nisso. Questão, tá, pessoal, dos nossos equipamentos e complementos, também nós poderíamos avançar muito nesse sentido, principalmente naquilo que a gente consegue acoplar de tecnologia. Então hoje nós já temos acoplado essa tecnologia aí de colhedeiras, de tratores, o sistema de GPS, de controle de plantio, de controle de aplicação de inseticidas, agricultura de precisão, né, com os softwares de estudo da fertilidade do solo, fazendo então os mapas georreferenciados e, consequentemente, os tratores eles já estão também com o sistema de controle, né? E esse sistema de controle também está no distribuidor de fertilizantes. Então você consegue fertilizar com inteligência, economizando e potencializando, né? Potencializando. Tá? Também tem vídeo meu aí gravado sobre agricultura de precisão. Qual que é a importância disso? Porque nós temos ainda no Brasil esse problema de um problema de distribuição de renda e também de conscientização da tecnologia. Enquanto nós temos aí agricultores com tecnologia de ponta, nós temos agricultores que não têm nem noção do que seja agricultura de precisão. Não sabe nem o que é. Até por uma questão também de falta de assistência técnica, falta de formação. Então, para ele assistir um vídeo muito técnico, ele não consegue nem entender do que se trata aquilo. A gente precisa também muito evoluir nessa questão, né, dos serviços agropecuários, mas que vai demorar um pouquinho. Nós vamos ter várias aulas antes de chegar lá, tá bom? Então, essa nossa primeira aula seria sobre isso, tá, pessoal? Que nós temos aí um potencial enorme para explorar. Eu acredito que máquinas hoje não adianta a gente explorar isso, mas nós poderíamos melhorar muito o nosso desenvolvimento de complementos, equipamentos, tá? E principalmente implementos agora nesse momento. Né? A tecnologia, o desenvolvimento de sensores, desenvolvimento de softwares, tá? E inclusive softwares de gestão também, não precisa de grandes investimentos, mas tem um potencial enorme, né, de levantar lucros, né, e capital para depois você fazer investimentos em outras cadeias, né, aí de produção mesmo, que aí precisa de mais investimento. Então nós temos potencial para isso.
E temos também um mercado enorme para conquistar. Nós podemos ser exportadores dessa tecnologia e não só exportadores de commodities. Se você também enxerga que o Brasil pode crescer nesse sentido, tem espaço para isso, nós precisamos divulgar esse conceito, fazer isso chegar nas lideranças, no agricultor, nas cooperativas, nos políticos. Então, o que você pode fazer? Divulgue esse vídeo. Tá? Isso vai conscientizar alguém, vai conscientizar as lideranças que nós podemos nos tornar também uma potência na agroindústria. Beleza? Meu abraço, muito obrigado aí pela sua audiência e espero que tenha gostado.